Bem-vindos ao Pode Pecar, o espaço onde o pecado não é só permitido, como também questionado. No episódio de hoje, vamos viajar para a Idade Média, um tempo em que o pecado era muito mais do que uma questão moral, era uma ferramenta de controle. Se você acha que pecar era apenas desobedecer a Deus, prepare-se. Na Idade Média, pecado significava exclusão, perseguição e poder. Vamos entender como isso mudou a vida de muitas pessoas, especialmente as que não se encaixavam nas normas da época. E hoje, aqui dentro do nosso confessionário, temos Camilinha, Oi, gente. nossa queridíssima Dudinha Oi, gente. e o nosso querido amigo Magnus. Oi! E é isso, gente. Eu sou o Nelson e convido vocês hoje a pegar seu café, pegar seu pecado e se confessar com a gente hoje em nosso confessionário. Vamos lá? O autor Jeffrey Richards, ele descreve no livro Sexo, Desvio e Danação, as minorias na Idade Média. Ele vai descrever a Idade Média como uma época de intensas tensões entre autoridades e o povo, entre materialismo e espiritualidade, com a Igreja Católica desempenhando um papel central na imposição de normas sociais e religiosas. O Jeff ele vai destacar que esse período foi marcado por uma constante preocupação ali com o fim do mundo, com o apocalipse, o que criou um clima de medo, de tensão, e reforçou a necessidade de controle sobre corpos e controle de almas, né? O Richards ele aponta que a igreja buscava regular a sexualidade e impor uma conformidade religiosa como forma de manter a ordem. Então ali o pecado era um meio que a igreja tinha de ter o controle e ter o poder sobre as pessoas. Pecados ali como a luxúria eram considerados não falhas morais, mas também ameaças sociais. A repressão de desejos e sacralização do casamento eram instrumentos para preservar o poder do clero. Para Richard, o conceito de pecado foi amplamente utilizado para justificar a exclusão e a perseguição de minorias, reforçando ali uma certa hierarquia social e autoridade eclesiásticas, né? Mas assim, não vamos pensar que era algo simples. Pecar não era só uma questão espiritual, era uma questão puramente política. A sexualidade, por exemplo, era cuidadosamente regulada. O casamento ele foi transformado em uma espécie de sacramento. Então, o pecado e o poder, eles caminharam muito juntos. A igreja precisava manter a ordem e o pecado era a desculpa perfeita para isso. Aqueles que não se adequavam às normas eram perseguidos. Aqui são as minorias que o Richards vai citar, né? Os hereges, bruxos, prostitutas, homossexuais, todos foram transformados ali em inimigos da fé. Os hereges, por exemplo, não eram só pessoas com ideias diferentes, mas eram vistos como perigosos, quase sempre acusados de práticas sexuais ali desviantes. Os homossexuais, em especial, eram tratados como uma ameaça à ordem divina e a punição era bem severa, desde a prisão até a morte em fogueira. O mesmo ele acontecia com as mulheres. As mulheres que fugiam ali do controle masculino. Prostitutas eram marginalizadas e obrigadas a usar roupas que as identificassem publicamente. A ideia era muito clara: marcar aqueles que não seguiam as regras. Pegar essas pessoas, esses povos e estereotipar eles ao máximo para ter o controle e a exclusão desses povos. O estereótipo ele era uma arma muito poderosa. A igreja criou imagens negativas dessas minorias, associando elas ao diabo e ao pecado. Judeus eram acusados ali de práticas demoníacas. Os leprosos eram vistos como pecadores punidos por Deus e as bruxas eram a pura personificação do mal, as próprias aliadas ali do diabo, né, Dudinha? Com certeza, né? Como a gente já viu que parece que tudo que se refere à igreja tem sempre esse bem e mal, o bom e o ruim, o pecador e o santo, como a gente O tem maniqueísmo, Eva. né? A gente tem Eva e Maria. Eva, a personificação do pecado, o pecado original, o pecado da humanidade, é culpado de tudo. Coincidentemente, uma mulher nua, né? Retratada como uma mulher nua, bonita e que faz o homem pecar, que tá muito relacionado à luxúria. E a gente tem Maria, né? A virgem assexuada, coberta, sempre modesta, que é exatamente isso que a igreja queria, né? Corpos que fossem dóceis e fáceis de se manipular. Que essa mulher perfeita seria o exemplo perfeito disso.
E esse controle dos corpos é muito pautado ali com o pecado original, né? Com a serpente, ela entregando o fruto proibido à mulher. E aí, de repente, aquele casal que teoricamente era puro, ele meio que se vê nus e tem vergonha do corpo deles. Então, lá desde o Gênesis é meio que criada essa ideia de que o corpo ele é algo que deve ser escondido, que não deve ser mostrado, Porque que começa o pecado do corpo e depois a gente vai para os pecados da alma, porque os primeiros pecados, a nudez, a luxúria, aí depois vem a ganância do homem, né? Que tem esse de querer tirar mais da terra do que deveria, de querer controlar o mundo que Deus criou, e vem também a inveja com Caim e Abel, e logo depois vão vindo os pecados da alma, né? Mas o pecado original ele gira mais em torno do corpo mesmo, desse controle mesmo. sim, sim, muito isso. E o interessante é que, tipo, esses estereótipos, né, da bruxa, enfim, serviam pra justificar o que vinha depois, porque quando você estereotipa alguém, você tira a subjetividade dela, né? Aqui já puxando um pouco do querido Foucault. Você tira a subjetividade da pessoa e a pessoa é só aquele boneco estereotipado. Então aí você consegue justificar a perseguição, a segregação e a morte. A tortura que acontecia na época, a queima-fogueira, você não estava queimando um ser humano. Era o estereótipo da bruxa, o estereótipo do perverso, do deviante, do homossexual. Então, era tipo uma forma de rotular, né? Como pecador. E qualquer tipo de punição parecia ser justificada. Era uma forma muito eficiente de manter o controle ali sobre a sociedade. Claro, também levando o exemplo que você acabou de dizer, de não queimar uma pessoa, mas queimar, né, esse estereótipo, a gente vê que é muito sobre livrar a sociedade dos pecadores. Então, existe uma sociedade longe do pecado, né? Porque a igreja ela sempre tenta trazer essa imagem do jardim perfeito, de se desprender do seu corpo, porque o corpo ele tem esse esse pecado dentro dele, né? A gente já nasce com o pecado, né? A A gente gente nasce do nasce do pecado, no pecado pecado. e tipo assim, é muito interessante porque a gente vê que o pecado, ele não só existe o pecador e as pessoas que são afetadas com esse pecado, né? Existe toda uma rede. Tipo assim, quando você é uma mulher e você faz com que o homem peque com a luxúria, então você é pecadora, o homem é pecador e seus pais são pecadores. Então existe toda uma rede de conexão. Esse pecado nunca é só individual. Mesmo quando é, a gente vê muito no livro das Confissões, né? Que existia muito isso do não só colocar a culpa nos outros, mas do pecado tá muito ligado à alma. Que é muito interessante, né? Tipo, tá ligado à sua alma, tá ligado ao seu corpo, mas também tá ligado a outras pessoas. Tipo, a mulher, por ela ser mulher e pelo homem ter pensamentos com ela é culpada, mesmo que ela não tenha nada a ver com isso. Pronto, e quando a gente pega assim pra pensar que todos saem do pecado, todos nascem no pecado, e aí tem a questão da expulsão do paraíso pelo pecado original e tal, a gente pode pensar também como toda aquela insatisfação da rotina diária que era pesada, né, no período medieval. Você pensa, dá pra imaginar que o pensamento poderia, às vezes, ou então alguma vez, chegar a ser: olha onde o pecado me trouxe, tipo, olha do que o pecado me privou, que no caso seria o paraíso, sabe? No sentido de, tipo assim, o pecado não me trouxe nada de bom. E aí querendo ou não, um incentivo além do medo também, É sabe? como se a vida fosse meio que uma punição pelo pecado, né? A vida na Terra é a punição do pecado. Isso, exatamente. E a morte também é uma punição pelo pecado, né? A gente nasce do pecado, mas também o salário do pecado, a punição do pecar é a própria morte. Mas a morte também tem uma dualidade muito grande, porque a morte
também é vista como o ato da alma se livrar do corpo. Então, a alma se livra do pecado. Assim como Jesus nasceu sem pecados, porque ele não veio de uma mulher pura, não teve relação sexual, ele veio do Espírito Santo. Quando ele morre, ele renasce de novo. Então, tipo assim, ele abandona o corpo, ele meio que deixa todo o pecado na terra e no corpo, e ele sobe aos céus como uma alma pura. Então, meio que assim, em Apocalipse, você vai ter meio que o julgamento e vai ter a arrebatação, né? E sobe as almas, o arrebatamento, e vai subir as almas, né? Só que só sobe as almas, o corpo fica, porque o corpo é sinônimo de pecado. Mas é muito interessante que a igreja também, ela ao mesmo tempo que bota o corpo como pecado, que faz separação com o corpo, toda a imagem do céu tá muito ligada ao corpo, porque as pessoas precisam ver para crer, e você precisa pintar o corpo, e você precisa pintar o corpo vestido, porque o nu é pecado. Então, quando você vai pensar no paraíso, você não pode pensar num corpo nu, você não pode pensar numa alma, você precisa pensar no corpo. E tem também a questão do corpo ser a imagem e semelhança de Deus, né? Que aí a gente tem até de Cristo. Não, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Não, porque Deus não tem corpo. Não, mas é Deus. O homem. Mas foi Deus quem criou. Deus, ele tem o ser humano como essa única criação dele de proximidade. Ele não é próximo dos anjos. Tipo assim, sentimentalmente. Ele é próximo do ser humano, ele deu a dádiva da vida e do livre-arbítrio ao ser humano, porque a gente é imagem e semelhança do Criador. O anjo, ele não tem os mesmos moldes que a gente tem, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Eles são formas diferentes. Já Deus, ele tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, entendeu? É esse tipo de imagem que ele fala. E aí é muito interessante. Ai, agora eu me empolguei. Porque Nietzsche vai falar um pouco sobre isso. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, ou o homem criou Deus à sua imagem e semelhança? Claramente a gente vê que é a segunda opção, né? Porque sempre é falado sobre alma, sobre espírito, sobre não ser visto, mas tem lá um corpo que é igual a você. Nelson falou que o salário do pecado é a morte, e você falou também sobre a morte ser vista como transição da alma para o divino, né? Que a gente também tem que pensar que a carne em si, não só a morte, tipo, toda a experiência carnal, ela é parte dessa transição para a salvação. Tipo assim, tudo que se é vivido e sofrido é parte do processo para se chegar aos céus. E aí também tem até a questão como a gente enxerga a doença, que no caso vem como punição divina, e aí tem a questão de que não se podia usar de analgésicos na época, por você estar burlando a punição divina, você não passar por aquele sofrimento que é necessário para o desenvolvimento espiritual da sua alma, né? Não só como punição divina, né? Mas também a doença, ela vinha para poder livrar a alma do pecado. Então, o corpo sofria para poder se ver livre do pecado. Então, por que não usar analgésico? Porque quanto mais dor, mais perto você estava da sua alma ser purificada. Justamente. E aí tem a questão também de demonizarem a questão dos analgésicos, né? Justamente por isso, principalmente quando essa prática é voltada entre as mulheres, que são através de ervas, de líquidos, essas coisas assim, e aí eles acabam transformando isso numa forma de bruxaria, assim, sabe? Eles espalham essa ideia justamente para punir qualquer tentativa de burlar essa punição divina e esse fortalecimento do espírito. Também é interessante pensar que a bruxa é a mulher velha. Por quê? Porque, tipo assim, num tempo onde a gente tinha pessoas que morriam muito cedo, quando a gente tinha alguém que chegava numa idade mais avançada, um Abraão da vida, né, era o velho sábio.
era aquela imagem, né? Aquela imagem bíblica. Só que a mulher era uma bruxa, porque os ensinamentos de um homem mais velho é totalmente diferente do ensinamento de uma mulher mais velha, né? Nessa visão. Porque a mulher, ela sempre tá essa imagem do pecado. Então, que imagem melhor do que uma mulher velha ser uma bruxa, uma mulher nova ser uma meretriz? Total. É sempre. A mulher sempre vive nessa dualidade de ser Eva ou ser Maria. Você, Maria. Nossa, isso mesmo. E tipo assim, gente, talvez essa, essa ideia da Idade Média não tenha ficado no passado, né? Mas o rolê de usar o pecado como controle ainda perdura até hoje. Tipo, hoje em dia, quem são os pecadores do nosso tempo? Quem decidimos excluir e por quê? Bom, talvez os pecadores de hoje permaneçam os mesmos de séculos atrás, né? E quem nós decidimos excluir e levar como pecadores, talvez também sejam as mesmas pessoas que antigamente eram consideradas pecadoras, como prostitutas, homossexuais, mulheres e tudo que saia dos padrões estabelecidos ali pela igreja. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre exatamente o que eram esses pecados na Idade Média, os pecados da carne na Idade Média. Bom, eles representavam basicamente os comportamentos e desejos ligados ao corpo e ao prazer físico, considerados praticamente ameaças à salvação da alma. Inclusive no texto no livro um Corpo na Idade Média, de Vida e Morte, de Legoff, ele cita bastante essa parte e explica também que a igreja medieval via o corpo como uma arena de tentação e conflito. Então, meio que os pecados da carne vinham ali, basicamente, do corpo, da tentação que você sofria com tudo que era de fora dos padrões que eram estabelecidos pela igreja, como é até hoje. E eu acredito que isso está ligado diretamente à visão dualista da época, que o corpo era o terreno imperfeito ao pecado, enquanto a alma era a parte divina, que precisava ser protegida. A carne era constantemente meio que associada a práticas de luxúria, gula e até mesmo a preguiça corporal, né? Que ele também cita bastante no texto. E eu acho que a luxúria, em particular, ocupava o topo da lista de pecados mesmo carnais, porque envolvia ali o desejo sexual descontrolado, que era algo que a igreja tentava regular com força. Inclusive, uma parte do livro ele também cita os leprosos, que ele fala que os leprosos tinham a pior doença considerada naquela época, porque a doença dos leprosos estava diretamente ligadas ao o mundo sexual. Então, para eles, era a pior doença que alguém poderia ter, era ter a lepra por conta do desejo sexual naquela época. Também aquele rolê de, tipo, tem até na Bíblia umas passagens sobre isso, do leproso, ele acabar contraindo a lepra por causa do pecado dos pais. E, tipo, a criança, ela pode nascer com algum problema ali também, algum tipo de doença, porque os pais pecou, e esse pecado O sexo antes do casamento, né? tá relacionado ao sexo. Porque, tipo assim, a luxúria, ela também é culpa dos pais quando existe a mulher luxuriosa. Porque é dito que os pais que não casaram a filha antes, então eles são pecadores, né? O que, tipo assim, pra época, meu Deus, é horrível. Não só você ter uma filha pecadora, como você também é pecador por não ter parado essa menina, entendeu? É muito interessante, porque o Isso. corpo e a alma estão sempre ligados, como Camila disse, né? Porque o corpo, ele é meio que o apanhador do pecado. O corpo, ele quem faz com que as pessoas pequem e ele quem tenta os outros ao pecado. E a alma, que diretamente ligada ao corpo e ao pecado, a alma seria esse instrumento de meio que catalisar o pecado, porque ela também serve como o corpo sofre a dor para que a alma seja purificada, né? Tem todo esse rolê. Isso. E também ele cita muito também que a luxúria definia qualquer expressão sexual que não fosse voltada à procriação. Que na igreja, né, está totalmente ligado que a gente só pode fazer sexo se for para reproduzir. Então, tudo que era ali fora de algo que seja para reproduzir, como
adultério, prostituição, masturbação, e também eles levavam em consideração até pensamentos e desejos considerados impuros. Então, ali, se fosse algo que não fosse para reproduzir, já era considerado praticamente o pior pecado do mundo, que era o top 1 assim da lista de pecados naquela época. Porque a luxúria, ela é um pecado que vem para poder controlar esse desejo dos homens para poder ter, não ter o sexo antes do casamento, porque o casamento é o melhor comércio que se tem nessa época, porque o casamento ele fecha tratados, ele leva dinheiro, é honra, é ligado a muitas coisas extremamente importantes para essa época. Então, assim, também tem sobre a procriação, porque tem essa preocupação, né, de ter muitos filhos, porque a morte infantil é algo muito, como que se diz? Acho que já vira algo rotineiro, né? Algo rotineiro. É tanto que a gente vê em Legoff mesmo ele dizendo que a morte infantil era algo já de costume. E tipo assim, o casamento, ele vem pra isso, tanto pra controlar os homens, pra eles não saírem pegando qualquer mulher, quanto pra controlar as mulheres, pra ter esse controle sobre as famílias, que é o casamento, pra ter o controle sobre a procriação e o controle dos corpos, porque o casamento o homem obedece a Deus e a mulher obedece ao homem, tem essa hierarquia. E Isso. Deus se entende como a igreja, então o homem obedece à igreja e a mulher obedece ao homem. Então tem todo o controle do corpo e da sociedade. Isso. Também, falando um pouquinho sobre a parte da morte, além da mortalidade infantil ser muito. Tá muito. Não é muito em alta, meu Deus. Ser muito comum, assim, naquela época, a morte também era, tipo, para pessoas jovens. Morriam-se muitas pessoas, então, realmente eles precisavam dessa procriação dentro das regras estabelecidas para a igreja, para que a sociedade pudesse continuar. Porque imagina, só morrer, 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 e sem ter, tipo, uma reprodução ali certa, entre aspas. E a mão de obra, onde fica? Se todo mundo morrer. Pois é. Como é que fica a mão de obra? E, tipo assim, a idade também, essa questão das idades da morte cedo, ela também tá muito ligada à igreja. Isso. As idades são muito referenciadas dentro da Bíblia, porque, tipo assim, a idade ideal, a idade de Cristo, Isso. quando Cristo morreu e renasceu, porque é entendido que esse desprendimento que ele teve do corpo, que foi o desprendimento dos pecados, né, quando ele morre o pecado ali junto com o corpo dele e ele ressurge. Ele nasce novamente. É muito interessante quando você pensa isso, porque tudo, extremamente tudo, tá ligado ao pecado, tá ligado à igreja, tá ligado ao controle do corpo e da sociedade. Porque, assim, quando a gente vai falar sobre pecar, a gente também tem que entender de onde que vieram esses pecados. Porque o que foi feito como pecado? Que a gente vê que a Bíblia ela vai tendo várias alterações Isso. ao decorrer do tempo e várias formas de ser interpretada. Vão ter livros sendo retirados, algumas coisas sendo traduzidas de outra maneira, e até o ato de ler para outra pessoa, de ler para si mesmo, tem essa alteração, né? Então, assim, a gente vê que os pecados também vão passando por essa alteração, porque o pecado, ele é para ser tirado da Bíblia. Tipo, é o que Deus disse que é pecado. Só que a Isso. gente vê que não é exatamente assim, porque a luxúria que a gente conhece hoje não é a mesma luxúria de antes. Que a luxúria também no medievo estava ligada também a se embebedar de vinho, estava ligada aos olhares, ao sexo antes do casamento. Hoje, essa luxúria já não se encaixaria tanto no contexto atual. Já teria que ser um pouco mais leve. Porque mesmo a igreja católica sendo muito forte, a gente não fala da mesma igreja. Isso. A igreja de hoje não é a mesma de antes. Como tudo se modificou, né? Durante o tempo a igreja também se modificou, o pecado se modificou e praticamente tudo se modificou. E eu acho interessante também que Legoff ele fala sobre o controle ali da sexualidade como uma forma de controle social. Como eu já havia falado anteriormente, regulando o que era permitido e proibido, a igreja sempre reforçava ali a autoridade que ela tinha em cima daquelas pessoas. E até mesmo os casais que
eram considerados casais para aquela época, para aquele tempo, eles precisavam seguir regras específicas, como evitar relações sexuais em dias santos e durante certos períodos do ano, que era considerado um período de santidade ali pela igreja. Então, até isso eles também precisavam evitar para estar dentro das regras da igreja. E tinha também as posições que a igreja permitia. Porque é muito importante lembrar que era feito sempre pensado na procriação, não no prazer, porque o ato de se ter prazer era a luxúria. Isso. E também até hoje meio que o pessoal fala, né, que é comprovado que certas posições são as melhores posições para você fazer para conseguir reproduzir. Então, tipo, a melhor forma de você conseguir fazer uma reprodução no próprio ato sexual é de tal jeito. Então, realmente, como o Dudinha falou, se você fizesse de outro jeito, aquilo ali já era considerado pecado, porque você não estava se esforçando, entre aspas, pra fazer ali uma reprodução. E, tipo assim, também vale lembrar que a luxúria, ela tá muito ligada aos homens, né? Isso. É sempre muito ligada aos homens, mas que a mulher ela não deixa de ser citada, mesmo quando o pecado parte do homem, a mulher ela é vista tanto como vítima do pecado quanto pecadora. Então, ao mesmo tempo, tem a mulher que atenta o homem a pecar, Isso. quanto tem a mulher que sofre do pecado da luxúria. Isso. Eu acho que as mulheres que atentam os homens a pecar, meio que ali para aquele contexto, são as prostitutas, né? Que ficavam ali expostas e Não tudo só mais. isso. E não só isso, né? O pecado da carne não era apenas uma questão ali pessoal, mas tinha implicações tanto políticas quanto culturais. E o corpo era, de certa forma, policiado pela igreja, como a gente comentou em toda essa parte do nosso podcast. Puxando um pouquinho esse gancho da fala de Camila, a gente percebe que a ideia de pecado, ela reforçou, assim, o medo da punição divina e do inferno, de uma forma na qual até o ato do sexo foi impactado com essas regras e condutas que vieram da igreja e chegaram a ser proibidos, assim, até por grandes períodos, né? Tipo, tem por volta do Natal, que era mais ou menos 35 dias, tinha a Quaresma e a Páscoa, que ia ali de 40 a 60 dias, tinha a época de Pentecostes também, que era mais ou menos 50 dias, assim. Fora as proibições do domingo, que é o dia santo, e das quintas e as sextas, que era de preparação para a comunhão. Também proibia nos períodos de gravidez, na quarentena após o parto, durante os períodos menstruais. E somando isso tudo, podia chegar até 250 dias de proibições durante um só ano, sabe? Mano, meu Deus, isso era tipo 100 dias sem poder transar. Que loucura, bicho. Não, e outra, é tipo assim, são 100 dias, só que nesses 100 dias não pode domingo, quinta, sexta, e também tinha a concepção da época de que o sexo em quantidade exagerada, ele encurtava a vida, né? Então, o recomendado era que não passasse de 2 vezes na semana. E tinha que ser seminu e à noite. E aí também tinha restrições específicas da Igreja Católica sobre a forma de se fazer o ato, né? Que a única posição permitida era a posição do missionário, né? Que é o homem por cima. E chegava até a ser ameaçado de prisão caso um casal fosse visto praticando com a mulher por cima. A Dudinha e a Camila estavam falando sobre isso, né? Das posições certas e tal. Que até hoje em dia elas comentaram que tem posições que são vistas como melhor para a fertilidade, né? Isso, Camila, você tinha falado. Então, e aí, na época também existia muito essa concepção e era uma crença muito forte de que o ato reproduzido assim de maneira indevida, ele podia ocasionar deformações reais assim durante a gestação, sabe? Se você trocasse de posição, se você provocasse com palavras, com gestos, se você fizesse o ato nu, qualquer coisa que era considerada fornicação para a época, podia vir a causar uma deformação na gestação. E também tem a questão da prostituição, que apesar de ser abominada pela Igreja Católica, de ser considerada
uma forma de pecado e de impureza, de ato pecaminoso, é, as autoridades civis entendiam a prostituição como um mal necessário, né? Eles meio que eram, eles sabiam, eles tinham a crença de que era errado, mas permitiam pelo medo assim do desejo masculino não ter um controle, entre aspas, sabe? Era até uma forma de política pública para aplacar esse desejo masculino e acabar preservando, né, as donzelas e as esposas virtuosas E até pra evitar ali a sodomia, né? Tipo, ter sexo entre homens. E também a própria masturbação, que a gente viu anteriormente, que também era mal vista. Era considerada ali um pecado. O que é muito interessante que os povos anteriores a essa época da Idade Média, ali, a Grécia Antiga, eles tinham o ato da masturbação como uma forma natural e era até meio mitológico, né? Como tudo na antiguidade tinha um teor ali mitológico. No Egito Antigo, o Nilo, ele surge do sêmen de um deus que estava ali se masturbando. Então, antes disso, antes da Idade Média, era considerado natural. E na Idade Média cria essa proibição, porque até durante as guerras, né? Era visto que se o cara fizesse isso, ele ia ficar fraco. E também tinha o rolê de perder anos de vida, porque você perde o líquido da vida, uma coisa assim. pronto, era isso que eu ia falar justamente. O sêmen, ele era considerado a semente da vida, né? Tanto que a relação sexual, ela era um ritual, assim, de poder e de identidade masculina, onde a virilidade estava na força da penetração e na forma da ejaculação do homem, né? Tem até a citação do Rousseau, que ele diz que, nesse caso, o homem vai à mulher como quem vai à privada, né? Que é para satisfazer uma necessidade. Então, assim, existia essa concepção de que o desejo masculino precisava ser saciado de alguma forma. Não, total. Tipo, a mulher nesse lugar de submissão é uma coisa que. Uma das coisas que perdura até hoje, né? Desde a Idade Média, a mulher era colocada nesse lugar de servidão, de ser a doméstica, de cuidados domésticos, de ser a pessoa que tinha que apoiar o marido. E a própria Bíblia cita isso em vários momentos, né? Que a mulher tem que rebaixar a cabeça do marido e ser submissa a ele. E coloca também o ser humano nessa posição referente a Jesus, que, sei lá, a igreja é a noiva de Cristo, tem que ser submissa a Cristo, né? As mulheres são sempre essa referência de submissão, começando, né, com a própria mãe de Cristo, né, que é o exemplo a ser seguido, e todas as outras santas. Porque se a gente for procurar, todas as santas são mulheres que se redimiram de pecados, mulheres dóceis, obedientes, porque os pecados das mulheres, os pecados mais ligados às mulheres, são sempre, assim, vistos como mais graves, né? Porque você ser mulher já é algo complicado. E você ser uma mulher pecadora é algo assim que não tem mais salvação, porque a mulher, ela é muito difícil estudar a mulher no medieval, porque a gente vê a mulher pela perspectiva do homem, porque a gente só vê a mulher nas escrituras dos homens. E ela, mas assim, mesmo com isso, mesmo a mulher sendo meio que invisível, ela é muito citada, porque até mesmo na construção do pecado, a mulher é sempre citada. No pecado do homem, no pecado em geral, o pecado parece que gira em torno dela, porque é ela quem começou o pecado, ela que faz com que o homem peque. O corpo da mulher é um símbolo de pecado, o corpo da mulher tem que ser coberto. A mulher, ela tem que ficar em casa, ela tem que ser educada pelos pais e depois educada pelo marido. Ela tem que estar sempre nesse papel. E o casamento é a melhor forma para isso. Você casa sua filha jovem, você meio que se livra dela, faz o acordo comercial ali, né? Sempre ganha algo em troca, o casamento serve para isso. E você, quando a mulher passa a ser propriedade do marido, entra nessa propriedade da igreja, porque o casamento, a relação entre dois, ela é muito comandada pela igreja. É muito mais fácil se controlar as pessoas dentro de um casamento do que as pessoas fora dele. Porque o casamento, segundo a igreja, é quando você vira um só,
a mulher e o marido se unem, não só no ato carnal, em carne, mas em espírito também. E essa ligação envolve a igreja, porque o homem, como cabeça da casa, ele é servo do Senhor e ele obedece ao Senhor, obedece à igreja, e a mulher obedece ao homem, também obedece à igreja. Então a mulher vira de esse símbolo de virgindade, de obediência para a igreja, e o homem serve essa força que a igreja também gosta de pregar. Legal. É muito interessante que você falou lá atrás sobre o nascimento de Jesus, né? E aí ele ter nascido de uma forma pura, porque a Maria meio que não teve relações sexuais pra ter Jesus. Então, tipo, é tão interessante como isso é enraizado até o dia de hoje, de ver o sexo como algo nojento, algo pecaminoso. Eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu assisti um remake de Karen a Estranha, tinha muito isso, um remake de 2013, em que a mãe dela é uma fanática religiosa que tem ódio da Karen porque ela vê o sexo como uma abominação. Porque ela é muito fanática, então, tipo assim, na cabeça dela, o ato de você conceber uma criança também é um pecado. Porque, tipo assim, é interessante que muito se fala sobre uma sociedade perdida, sobre uma geração perdida, uma geração muito livre. Porque eu vejo que essa geração perdida é totalmente contrário dessa pregação dessa igreja medieval. Se a gente fosse comparar os dois, o que com certeza não daria certo, mas, tipo assim, se a gente fosse colocar os pecados daquela época como ferramenta de julgamento hoje, todo mundo estaria condenado, porque as roupas que não cobrem muito, a mulher que dá a liberdade ao homem, né? Porque existe isso de que você, como mulher, você tem que se guardar, se esconder. Sempre você tá sujeita ao homem, porque a mulher, ela é o pecado, né, pro homem. Pelo amor de Deus. Não, a mulher é a maior tentação que ele tem, porque a luxúria, como o maior pecado, vem exatamente por culpa da mulher, porque o pensamento, o ato de pensar em pecar, o ato de pecar, tudo tá relacionado a ela, né? É aquilo que você falou, né? A mulher parada, ela já tá tentando o homem a querer alguma coisa, a pecar ali em pensamento. E no livro das Confissões a gente vê também a vanglória, né? Que seria o desejo de se vestir, de tipo assim, é como se você se vestisse para chamar atenção. Você chamar a atenção de alguém. Claro que o homem também não tá sujeito a isso, mas o foco é na mulher, né? E a gente vê que a igreja também utiliza muito de símbolos, né? Pra poder propagar fazer toda essa propaganda, né? Porque quando a gente vê Maria sempre ela sofrendo por Cristo ou ela sendo iluminada. E é aquela mulher meio que na dela, toda encolhida e tudo. E os outros santos, eles são todos com uma postura, né? Sempre é como se a mulher se encolhesse para o mundo e o homem se erguesse para a glória de Deus, né? É muito interessante. E também como não associar a mulher tanto ao pecado de Eva como ao pecado de trazer um filho ao mundo. Tipo assim, o homem, ele pode até fazer sexo, mas a mulher, ela quem dá luz é o pecado, ela quem dá luz é o fruto do pecado, né? Então, a pior coisa que se tem. Exatamente. Porque como que você vai dar essa liberdade às mulheres de Dá voz a pecarem? ela, né? De, tipo assim, você não vê o ato de dar luz como algo divino. Você, tipo assim, dar a luz só chega a ser algo bom, livre de pecado, depois que a Bíblia já é interpretada de outra forma e tudo. Porque Sim. E tem que ser dentro do casamento, né? Tipo, o filho ele só é uma bênção se for um casamento que é sacramentado e tal. Se for um adultério, é uma maldição e a criança ela vai ter aí, tipo, 1000 doenças porque não, foi fora do casamento. porque o casamento é a contenção mais radical que a igreja tem, né? Prender o homem à mulher.
prender ele a isso, controlar. Você controla o corpo. Porque, meu Deus do céu, tipo assim, que melhor maneira de se controlar alguém colocando um contra o outro. Porque o casamento na igreja é mais ou menos isso, porque não se refere ao sentimento, ao amor. Se refere mais a uma união perante a Cristo. Se você não for ser freira, então você tem que ser devota ao seu marido. Devota a algum homem, você vai ser nessa sua vida, né? Nossa, total, devota a algum homem. É, Pô, nossa, pois é, amigo. Tipo assim, e o casamento já gera outro pecado, né? Também relacionado às mulheres. A prostituição. Porque quando você tem esse casamento fechado, todo esse controle, que você também tem a prostituição, vai gerar isso. Você não pode ter outra mulher. Você tem as regras, tem os dias, tem tudo certo. Que melhor maneira de escapar disso do que alguém mais fácil. Uma a mulher. prostituição e o adultério, né, no caso. É. Isso. E o adultério, tipo assim. Que melhor maneira disso acontecer, né? Porque o controle, tipo assim, o controle induz muito ao ser humano a querer pecar. Então, tipo assim, quando você coloca duas pessoas presas em uma jaula, na instituição que é o casamento, induz a ambas as partes a, tipo, dar aquela puladinha na cerca. E aí entra o adultério e entra a prostituição. Porque eles não estão ali por livre-arbítrio. É. Muito se fala do livre-arbítrio, mas não existe. Pouco se pratica realmente, né? E aqueles que praticam são os hereges, os homossexuais, as prostitutas, as bruxas e todo aquele estereótipo. Esses condenados pela igreja, né? Porque assim, qual que é o padrão para você ser condenado pela igreja? É sair dentro das normas e das regras da igreja. E, tipo assim, quem é a igreja se não o poder, Sim. né? Porque quando a gente fala sobre a igreja no medievo, a gente não fala só sobre uma religião, porque, claro, que a fé é muito grande. Porque as pessoas elas seguem isso porque tem uma fé muito grande. Sim, não é deixando de lado a fé, mas é vendo que a igreja era o poder daquela época, né? A coroa, controle. juntamente com a igreja, era o símbolo de poder. Porque que melhor maneira de controlar alguém do que dando a ela uma importância dentro de um grupo, né? Tipo assim, você dá um grupo a ela e você dá cargos. Você pode você, tipo assim, você pode crescer numa sociedade que não tem essa margem, mas dentro da igreja é bem melhor, é bem mais fácil, né? Sim. Não, tipo assim, é impossível pra mim não falar de poder e não citar Foucault. Desculpa, gente, eu sei que já é chutar cachorro morto, mas lá na história da sexualidade, o Foucault ele vai trazer muito essa questão de, tipo assim, a sexualidade ser um mecanismo de poder. E aí, no medievo, esse poder o símbolo é a coroa, é a igreja, e atualmente é o que o Foucault fala que são os discursos. Então você, tipo assim, usar a sexualidade para controlar as pessoas. Isso acontece desde antigamente e acontece ainda hoje, né? Claro, né? Como chegar a esse nível de poder, se não, né? Controlar as pessoas pelas maiores fraquezas dela, né? É muito interessante porque a igreja ela tem uma relação com o corpo muito complexa. Como a gente já falou antes, a morte e a vida tá ligada ao corpo, tá ligada à alma, tá ligada ao pecado e tá ligada à igreja. E, tipo assim, ao mesmo tempo que ela condena o corpo, ela glorifica, porque o corpo é a imagem de Cristo. É o templo, né? É o Tipo templo. assim, e por isso que tem que conservar tanto o corpo, porque é o templo, é a morada do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, o corpo é a prisão da alma. Sim. Mas o corpo também serve para purificação da alma. Então é realmente uma relação hiper complexa. E qualquer maneira de você mudar seu corpo, degradar seu corpo, é errado. Mas o exorcismo é certo. Tipo assim, é uma relação muito, muito extensa e muito complexa. E aquilo que eu falei, tipo assim, deles tirarem a humanidade dessas minorias, desses excluídos, tirar a subjetividade, transformando em bonecos, em estereótipos, justamente para poder torturar sem culpa. Torturar aquele corpo, que teoricamente era um templo sagrado de a imagem e semelhança de Deus, mas não, vou torturar porque ele não é humano, ele é próximo ali do diabo, é filho do diabo. Porque como que a alma é purificada? Quando você
Como que se diz quando, tipo assim, você bate no seu próprio corpo pra poder se Flagelo. purificar? É uma coisa assim, né? Porque tinha essa tradição, tipo, você meio que degradar o seu corpo, você sofrer com a dor para que a sua alma fosse purificada. Tipo, existe o confessar os pecados Sim. e comprar A salvação lá no céu. comprar a as salvação, terrinhas. mas também existe essa maneira da dor te aproximar cada vez mais, né? Quanto mais você sofrer aqui na Terra, maior vai ser o seu galardão lá no céu. É esse mais um rolê. Mas isso também não se aplica na menstruação, né? Porque a menstruação é algo impuro, mas é uma dor que o corpo sofre. Mas mesmo assim é uma impureza. É tipo assim, tem muito furo nesse roteiro aí, mas fudeu toda uma sociedade, né? É complicado quando a gente para pra pensar. Mas também a gente também não pode olhar com os olhos de hoje, né, pra trás e fazer esse julgamento. Que a gente tem que entender também todo o contexto, né, da época. Que a gente falou muito sobre casamento, mas que maneira melhor de uma mulher sobreviver numa época dessa do que se casando? É a melhor maneira de você garantir o seu bem-estar. Até porque aquelas que não se casavam, né? E ficavam mais velhas, eram as bruxas, eram aquelas mulheres que iriam ser excluídas. E a mulher é sempre excluída quando ela não tá ligada à imagem do homem, né? As mulheres glorificadas, elas estão sempre ligadas a alguma imagem de algum homem importante. Maria só é glorificada porque é mãe de Deus. Madalena só é glorificada porque ela se redimiu dos pecados dela, ela se arrependeu e ela é sempre ligada a um homem. A gente vai ver ao decorrer da história sempre tem isso. Na antiguidade tem a rainha Esther, que era um grande símbolo ali, peça sobre o poder de mulher. Mas a história dela só é glorificada também porque tem uma história de vingança que não envolve diretamente ela, mas tipo, é um tio dela, um E ela é pai muito dela. esquecida. Muito esquecido. Muito esquecida. Esther só é usada como exemplo pra dizer, tipo assim, seja uma mulher sábia Sábia. e glorifique o seu lar. Edifique lá o seu lar, sendo submissa ao seu homem. Porque a mulher, ela tem o papel, né, de educar os filhos com as normas da igreja. Ela quem vai passar os ensinamentos ao filho, né? Ela quem vai... Ela tá sempre servindo alguém. Ela serve ao homem, serve os filhos, ela serve a Deus, serve a igreja. Porque a mulher, como freira, ela só tá servindo, ela serve ao Papa. Os homens sempre têm os cargos maiores, né? E também falando das freiras, elas são todas cobertas, né? E elas são separadas. Se eu não me engano, tem tipo uma gradezinha. Agora, atualmente tem tipo uma gradezinha que as freiras ficam do lado, as pessoas ficam do outro pra poder falar com elas. Bizarro, né? Pois é. É a vida, né? Bem bizarro. Pois é, amiga, sim. Eu acho que a gente já falou muito sobre casamento, sobre luxúria, prostituição e principalmente sobre o corpo e o pecado, porque não tem como não falar sobre a igreja e não falar sobre pecado, não tem como não falar sobre pecado e falar sobre o corpo, né? Exato, isso mesmo. E é isso, gente. Acho que chegamos aqui ao fim, né, da nossa reflexão. Queria agradecer muito aos meus queridos amigos que toparam vir até esse confessionário hoje confessar os seus pecados. Foi muito bom estar aqui, né, participar dessa reflexão sobre o que o pecado era e é até hoje, nos dias atuais. E gostei muito de participar, espero de alguma forma ter contribuído para a nossa conversa de hoje. Ai, gente, muito obrigada. Acho que depois dessa confissão eu já posso até beber o meu santo vinho e participar da Santa Ceia, né? Me livrei de todos os meus pecados. Diva. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção dos nossos queridos ouvintes, né? E como diria Letrux, somos todos artistas e precisamos pecar. É isso, gente. Esse foi o Pode Pecar, onde o pecado é mais do que um erro, é uma conversa. Até a próxima reflexão. E lembre-se, questionar também é pecar. E aí, gente, quem acha que iria pra fogueira, hein?